Neuroplasticidade e tomada de decisão no voleibol de base, implicações do amadurecimento do córtex pré-frontal para o treinamento cognitivo. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, junho de 2025. Como potencializar a capacidade de decisão de jovens atletas de voleibol em um esporte que exige respostas em frações de segundo? A resposta pode estar na compreensão do que acontece dentro do cérebro durante a adolescência, um período de intensa neuroplasticidade e de reorganização das estruturas que comandam o pensamento executivo. Este artigo mergulha nos achados mais recentes da neurociência para demonstrar que o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que se estende até os 28 anos nos homens e 26 anos nas mulheres, impõe janelas sensíveis e oportunidades singulares para o treinamento da tomada de decisão no voleibol de base. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, integrando conhecimentos de neurobiologia, psicologia do desenvolvimento e pedagogia do esporte. Ao compreender como a mielinização e a maturação neural influenciam a lógica, o controle de impulsos e a criatividade tática, treinadores e gestores esportivos podem desenhar programas de treinamento mais alinhados à realidade neurocognitiva de cada faixa etária. O conteúdo apresentado oferece subsídios para repensar a periodização, os métodos de ensino e a avaliação de atletas em formação, com aplicabilidade direta em clubes, seleções de base e instituições de ensino esportivo. Trata-se de uma ponte entre a ciência do cérebro e a prática diária nos ginásios, convidando profissionais a adotarem uma abordagem verdadeiramente integradora no desenvolvimento de talentos. Resumo: este artigo teórico-reflexivo teve como objetivo analisar as relações entre neuroplasticidade na adolescência, maturação do córtex pré-frontal e tomada de decisão no voleibol de base, propondo diretrizes para o treinamento cognitivo alinhado ao desenvolvimento neural. A metodologia consistiu em revisão integrativa da literatura, contemplando estudos das neurociências, da psicologia do desenvolvimento e da ciência do esporte publicados nas últimas 2 décadas. Os resultados evidenciam que a adolescência representa uma janela crítica de neuroplasticidade, com destaque para o córtex pré-frontal, região responsável pelas funções executivas, como planejamento, controle de impulsos, avaliação de riscos e tomada de decisão. A maturação dessa área ocorre de forma gradual, por volta dos 15 anos há um salto no amadurecimento funcional, mas o desenvolvimento completo da mielinização só se consolida entre os 18 e os 30 anos, com diferenças entre sexos. Esses achados têm profundas implicações para o treinamento esportivo, intervenções que respeitam os ritmos da neuroplasticidade e estimulam intencionalmente o pensamento executivo podem acelerar a aquisição de competências táticas. Conclui-se que a integração entre conhecimentos neurocientíficos e metodologias de ensino do voleibol é essencial para potencializar a tomada de decisão de atletas adolescentes, sugerindo-se a adoção de periodização neurocognitiva, exercícios de metacognição e estratégias de feedback que considerem a fase de desenvolvimento cerebral. Palavras-chave: neuroplasticidade, córtex pré-frontal, tomada de decisão, voleibol de base. Funções executivas, treinamento cognitivo. Introdução. O voleibol é classificado como um esporte de habilidades motoras abertas, caracterizado por um ambiente imprevisível, exigindo do atleta constante adaptação a estímulos em transformação. Schmidt e Lee, 2016. Nessa modalidade, a qualidade da resposta motora está intrinsecamente ligada à eficiência dos processos cognitivos. O atleta deve antecipar trajetórias, reconhecer padrões táticos adversários e escolher, em frações de segundo, a solução mais adequada. Afonso e Mesquita, 2021. À medida que se avança para categorias mais próximas do alto rendimento, a pressão imposta por tempo, complexidade tática, carga física e exigências psicológicas amplia-se significativamente, tornando a tomada de decisão um fator crítico para o sucesso. No contexto da formação esportiva, especialmente na adolescência, o desenvolvimento cognitivo não ocorre de forma linear ou dissociada das transformações biológicas.
Estudos recentes demonstram que o cérebro adolescente passa por um período de intensa neuroplasticidade, com destaque para o córtex pré-frontal, região que comanda as funções executivas, como planejamento, controle de impulsos e raciocínio lógico. Andrade et al., 2018, GIEDD, 2013. Tais achados desafiam as abordagens tradicionais de treinamento que tratam a técnica e a tática como domínios separados ou que subestimam as diferenças maturacionais entre indivíduos e faixas etárias. Diante disso, a problemática que orienta este artigo é: como os conhecimentos sobre neuroplasticidade e maturação do córtex pré-frontal podem contribuir para o aprimoramento da tomada de decisão de atletas de voleibol na fase de formação. O objetivo geral consiste em analisar as implicações do desenvolvimento cerebral para o treinamento cognitivo no voleibol de base, propondo diretrizes pedagógicas alinhadas aos achados neurocientíficos. Como objetivos específicos, busca-se: a. revisar a literatura sobre neuroplasticidade e amadurecimento do córtex pré-frontal na adolescência, b. discutir a relação entre funções executivas e tomada de decisão em esportes de habilidades abertas, c. apresentar recomendações práticas para treinadores e profissionais do esporte. A justificativa teórica apoia-se na necessidade de integrar avanços das neurociências ao campo da pedagogia do esporte, promovendo uma abordagem verdadeiramente multidisciplinar. Do ponto de vista prático, espera-se que os achados auxiliem comissões técnicas a planejar treinos que respeitem as janelas sensíveis de desenvolvimento, potencializando o aprendizado e reduzindo o risco de abordagens inadequadas às capacidades cognitivas dos jovens. 2. Desenvolvimento. 2,1 Voleibol e a complexidade da tomada de decisão. O voleibol exige que os atletas processem múltiplas informações simultaneamente: a posição dos companheiros e adversários, a trajetória da bola, a leitura do bloqueio adversário e a decisão sobre o tipo de ataque ou defesa a ser empregada. Por tratar-se de um esporte de interceptação, com ações muito rápidas e espaços reduzidos, a margem para erros de leitura é pequena. Vickers, 2007. Diferentemente de esportes de habilidades fechadas, como o levantamento de peso, onde o ambiente é estável, o voleibol exige flexibilidade cognitiva e capacidade de reajuste constante. Schmidt e Lee, 2016. A literatura especializada aponta que atletas experientes apresentam superioridade na antecipação e na seleção de estímulos relevantes, o que está diretamente associado a padrões de fixação ocular mais econômicos e ao uso eficiente de pistas visuais. Mann, Williams, Ward e Janelli, 2007. No entanto, a aquisição dessas habilidades não ocorre apenas pela repetição motora, ela depende do desenvolvimento das funções executivas, que são mediadas pelo córtex pré-frontal. Diamond, 2013. Assim, compreender o amadurecimento dessa estrutura cerebral torna-se fundamental para planejar o ensino da tática em categorias de base. 2,2 Neuroplasticidade na adolescência, uma janela de oportunidade. A adolescência é reconhecida como um período de notável plasticidade neural. Segundo Andrade et al., 2018, o sistema nervoso nessa fase apresenta alta capacidade de reorganização em resposta a estímulos ambientais, sendo que as experiências vivenciadas podem moldar de forma duradoura as conexões sinápticas. GIEDD, 2013, destaca que a plasticidade do sistema nervoso depende da maturação do próprio sistema, e é no córtex pré-frontal, região que coordena o pensamento executivo, que acontecem as mais significativas transformações na habilidade de usar a lógica, tomar decisões e avaliar possíveis riscos. Esse processo de amadurecimento segue um gradiente. Por volta dos 15 anos, ocorre um salto qualitativo no funcionamento do córtex pré-frontal, permitindo o surgimento de novas habilidades cognitivas e um maior controle dos impulsos. Blakemore e Chowdhury, 2006. No entanto, a maturação completa dessa região é prolongada. Estudos de neuroimagem indicam que o córtex pré-frontal continua sua mielinização, processo de revestimento dos axônios que acelera a transmissão do impulso nervoso, até aproximadamente 25 ou 26 anos nas mulheres e 28 ou 30 anos nos homens. Lenhut e GIEDD, 2006.
Essa diferença entre sexos, relacionada também à ação dos hormônios gonadais, tem implicações diretas para o treinamento esportivo, uma vez que as trajetórias de desenvolvimento executivo podem não ser idênticas entre meninos e meninas. Além disso, a mielinização dos neurônios da área pré-frontal está intimamente ligada à ação dos hormônios gonadais, que intensificam sua atividade na puberdade, Gogtai et al., 2004. Esse fenômeno explica, em parte, a variabilidade interindividual nos ritmos de amadurecimento e reforça a importância de se considerar indicadores biológicos na periodização do treinamento, e não apenas a idade cronológica. 2,3 Funções executivas e tomada de decisão, o papel do córtex pré-frontal. As funções executivas compreendem um conjunto de processos cognitivos de alto nível, incluindo memória de trabalho, inibição de respostas inadequadas, flexibilidade cognitiva e planejamento. Essas funções são essenciais para a tomada de decisão em contextos complexos, como o voleibol, Diamond, 2013. Um levantador, por exemplo, precisa manter em mente a posição do bloqueio adversário, memória de trabalho, suprimir a tentação de fazer um passe previsível, controle inibitório, e, se o padrão tático esperado se altera, ajustar rapidamente a jogada, flexibilidade cognitiva. Estudos longitudinais demonstram que o desenvolvimento das funções executivas acompanha o amadurecimento estrutural do córtex pré-frontal. Por volta dos 15 anos, os adolescentes tornam-se mais capazes de considerar múltiplas variáveis simultaneamente e de avaliar consequências de longo prazo, habilidades que são centrais para a tomada de decisão tática, Luna, Pedman-Aban, e O'Hearn, 2010. Contudo, até o final da adolescência e início da vida adulta, persiste uma relativa imaturidade no controle de impulsos em situações de alta carga emocional, o que pode influenciar o desempenho sob pressão, Casey, Jettis, e Galvan, 2008. Para o treinador, isso significa que a exigência de decisões complexas em momentos de estresse competitivo deve ser dosada gradualmente, acompanhando o ritmo de maturação neural. 2,4 Implicações para o treinamento esportivo no voleibol de base. Os conhecimentos advindos das neurociências sugerem que o treinamento esportivo pode, e deve, ser estruturado em sintonia com a neuroplasticidade adolescente. Em primeiro lugar, reconhece-se que existe uma janela de oportunidade entre os 14 e os 18 anos para a estimulação intensiva das funções executivas, período no qual a mielinização do córtex pré-frontal está em plena evolução, Andrade et al., 2018. Intervenções que promovam a reflexão sobre o próprio pensamento, denominadas metacognitivas, têm potencial para potencializar essa maturação. Diversos autores propõem que o ensino da tática no voleibol deve ir além da simples instrução, ele deve envolver situações-problema que exijam do atleta a análise de alternativas, a antecipação de consequências e a justificativa das escolhas, Afonso e Mesquita, 2021. Machado e Scalia, 2017. Esse tipo de abordagem, conhecido como Teaching Games for Understanding, ensino dos jogos pela compreensão, alinha-se perfeitamente ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, pois desafia o jovem a ativar circuitos de planejamento e tomada de decisão de forma deliberada. Outra implicação prática diz respeito à periodização do treinamento. Em vez de tratar o desenvolvimento cognitivo como um subproduto da prática motora, é possível planejar microciclos específicos com foco em habilidades executivas, por exemplo, exercícios que sobrecarreguem a memória de trabalho, como jogos reduzidos com regras variáveis, ou que exijam inibição de respostas automatizadas, como estímulos de reação com múltiplas possibilidades de resposta. Tais exercícios, quando inseridos de forma sistemática, podem acelerar a especialização das redes neurais envolvidas na decisão, Shaddock e Heyman et al., 2013. Além disso, a diferença de ritmo maturacional entre os sexos sugere a necessidade de abordagens flexíveis. Embora a idade cronológica seja um parâmetro prático, o treinador deve estar atento a indicadores de desenvolvimento neurocognitivo, podendo individualizar as exigências táticas de acordo com a capacidade de cada atleta.
A utilização de feedbacks que estimulem a autorregulação, como perguntas do tipo: o que você observou antes de tomar essa decisão? Ou, qual outra opção você teria? Favorece a ativação das regiões pré-frontais e o fortalecimento do pensamento executivo. Weinberg e Gold, 2017. 2,5 Desafios e perspectivas futuras. Apesar do avanço nas pesquisas sobre neuroplasticidade e funções executivas, ainda há lacunas consideráveis na transposição desses conhecimentos para o contexto esportivo aplicado. A maioria dos estudos é realizada em laboratório, com tarefas descontextualizadas, o que limita a validade ecológica das recomendações. Luna et al., 2010. No voleibol, são escassos os estudos longitudinais que acompanham a evolução da tomada de decisão em atletas de base correlacionando-a com marcadores neurobiológicos. Outro desafio é a formação dos treinadores. Ainda predomina, em muitos contextos, uma abordagem centrada na repetição técnica, com pouca ênfase no desenvolvimento cognitivo explícito. Capacitar profissionais para compreender os fundamentos da neuroplasticidade e para aplicar métodos que estimulem as funções executivas é um passo necessário para que as evidências científicas se convertam em práticas efetivas. Serra, 2020. Por fim, pesquisas futuras deveriam investigar o efeito de programas de treinamento cognitivo estruturados sobre a arquitetura cerebral de jovens atletas, utilizando técnicas como ressonância magnética funcional e eletroencefalografia. Paralelamente, estudos de intervenção em contexto real, com grupos controle e períodos de seguimento, podem fornecer evidências mais robustas sobre a efetividade de abordagens alinhadas à neuroplasticidade. 3. Conclusão. O presente artigo demonstrou que a compreensão da neuroplasticidade na adolescência e do amadurecimento do córtex pré-frontal oferece subsídios valiosos para o aprimoramento da tomada de decisão no voleibol de base. A maturação funcional dessa região cerebral, que se estende até os 28 anos nos homens e 26 anos nas mulheres, impõe uma janela sensível para o desenvolvimento das funções executivas, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, que são a base das escolhas táticas em situações de jogo. A mielinização dos neurônios pré-frontais, influenciada pelos hormônios gonadais e completada por volta dos 18 anos, reforça a importância de se respeitar os ritmos individuais de maturação. As implicações práticas são diretas e abrangentes. Treinadores e gestores esportivos podem adotar uma periodização neurocognitiva, incluindo exercícios que estimulem deliberadamente a memória de trabalho, a inibição e a metacognição. Estratégias como o Teaching Games for Understanding, o uso de feedbacks reflexivos e a individualização das demandas táticas conforme o estágio de desenvolvimento executivo representam formas concretas de integrar a neurociência ao treino diário. Além disso, a diferença nos ritmos de maturação entre sexos chama a atenção para a necessidade de abordagens sensíveis à diversidade biológica. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem cortes de atletas desde a iniciação até o alto rendimento, combinando avaliações neuropsicológicas, neurofisiológicas e de desempenho esportivo. Também são necessárias investigações sobre o impacto de programas de formação continuada para treinadores na adoção de práticas baseadas em evidências. A construção de uma ponte sólida entre as neurociências e a pedagogia do esporte pode transformar a forma como formamos os atletas do futuro, respeitando seu cérebro em desenvolvimento e potencializando sua capacidade de decidir com inteligência e criatividade. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Afonso, J. Mesquita, I. Expertise in Volleyball, an Ecological Dynamics Approach. International Journal of Sport Science e Coaching, v. 16, número 3, p. 521 a 530, 2021. 2. Andrade, A. et al. Neuroplasticidade e Esporte, Fundamentos e Aplicações. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, v. 12, número 1, p. 22 a 35, 2018. 3. Blakemore, S. J.
Chowdhury, S. Development of the Adolescent Brain, Implications for Executive Function and Social Cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 47, número 3 a 4, p. 296 a 312, 2006. 4. Casey, B. J. Jettis, S. Galvan, A. The Adolescent Brain, Developmental Review, v. 28, número 1, p. 62 a 77, 2008. 5. Shaddock Heyman, L. et al. The Role of Physical Activity and Aerobic Fitness on Brain Structure and Function in Children. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, número 3, p. 296 a 309, 2013. 6. Diamond, A. Executive Functions, Annual Review of Psychology, v. 64, p. 135 a 168, 2013. 7. GIEDD, J. N. The Teen Brain, Insights from Neuroimaging. Journal of Adolescent Health, v. 52, número 2, p. S1S3, 2013. 8. Gogtai, N. et al. Dynamic Mapping of Human Cortical Development During Childhood through Early Adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 101, número 21, p. 8174-8179, 2004. 9. Lenhut, R. K. GIEDD, J. N. Brain Development in Children and Adolescents, Insights from Anatomical Magnetic Resonance Imaging. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 30, número 6, p. 718 a 729, 2006. 10. Luna, B. Padmanabhan, A. O'Hearn, K. What has fMRI told us about the development of cognitive control through adolescence? Brain and Cognition, v. 72, número 1, p. 101 a 113, 2010. 11. Machado, J. C. Scalia, A. J. Formação esportiva de longo prazo, uma proposta para o voleibol de base. Motriz, v. 23, número 2, p. 1 a 8, 2017. 12. Mann, D. T. Y. Williams, A. M. Ward, P. Janelli, C. M. Perceptual Cognitive Expertise in Sport, a Meta-Analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 29, número 4, p. 457 a 478, 2007. 13. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Aprendizagem e Performance Motora, dos Princípios à Prática. 5. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2016. 14. Serra, D. Coaching e Alta Performance, Estratégias para o Sucesso. Porto Alegre, Penso, 2020. 15. Vickers, J. N. Perception, Cognition, and Decision Training, The Quiet Eye in Action. Champagne, Human Kinetics, 2007. 16. Weinberg, R. S. Gold, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 6. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2017. 17. Williams, A. M. Erickson, K. A. Perceptual Cognitive Expertise in Sport, Some Considerations when Applying the Expert Performance Approach. Human Movement Science, v. 27, número 3, p. 403 a 419, 2008. 18. Koch, J. Gilbert, W. An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. International Journal of Sport Science e Coaching, v. 4, número 3, p. 307 a 323, 2009. 19. Diamond, A. Lee, K. Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. Science, v.
333, número 6045, p. 959 a 964, 2011. 20. Zelazo, P. D. Carson, S. M. The Neurodevelopment of Executive Function Skills, Implications for Academic Achievement Gaps. Psychology and Neuroscience, v. 5, número 2, p. 115 a 123, 2012. 21. Nelson, C. A. Geyer, A. E. The Development of Executive Function, A Neurobiological Perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, v. 76, número 4, p. 28 a 45, 2011. 22. Best, J. R. Effects of Physical Activity on Children's Executive Function, Contributions of Experimental Research on Aerobic Exercise. Developmental Review, v. 30, número 4, p. 331 a 351, 2010. 23. Tominey, S. I. Projections from the Prefrontal Cortex to the Striatum and Cerebellum, Implications for Motor and Cognitive Function. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 30, número 4, p. 451 a 462, 2018. 24. Casey, B. J. Beyond Simple Models of Self-Control to Circuit-Based Accounts of Adolescent Behavior. Annual Review of Psychology, v. 66, p. 295 a 319, 2015. 25. Lenhut, R. K. et al. Sexual Dimorphism of Brain Developmental Trajectories During Childhood and Adolescence. Neuroimage, v. 36, número 4, p. 1065 a 1073, 2007. 26. Shonkoff, J. P. et al. The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress. Pediatrics, v. 129, número 1, p. E232 E246, 2012. 27. Eriksen, B. A. Eriksen, C. W. Effects of Noise Letters upon the Identification of a Target Letter in an Uncertain Task. Perception e Psychophysics, v. 16, número 1, p. 143 a 149, 1974. 28. Posner, M. I. Rothbart, M. K. Attention, Self-Regulation and Consciousness. Philosophical Transactions of the Royal Society B. V. 353, número 1377, p. 1915 a 1927, 1998. 29. Passos, P. Coaching Esportivo, Fundamentos e Aplicações. Curitiba, EPRES, 2018. 30. Rhodes, N. J. Williams, A. M. Skill Acquisition in Sport, Research, Theory and Practice. 2. Ed. London, Routledge, 2019. 31. Faria, L. O. Santos, R. V. Eye Tracking aplicado ao esporte, Fundamentos e Pesquisas. Rio de Janeiro, Shape, 2023. 32. Kreuz, G. Psicologia do Esporte e da Atividade Física, da Teoria à Prática. São Paulo, Manoli, 2020. 33. Gardner, F. L. Moore, Z. E. Clinical Sport Psychology, Champaign, Human Kinetics, 2006. 34. Souza, D. F. Tecnologias aplicadas ao esporte, Eye Tracking e Realidade Virtual. Brasília, Editora UNB, 2022. 35. Blakemore, S. J. The Developing Social Brain, Implications for Education. Neuron, V. 65, número 6, p. 744 a 747, 2010. 36. Anderson, P. Assessment and Development of Executive Function, EF, During Childhood.
Child Neuropsychology, v. 8, número 2, p. 71 a 82, 2002. 37. Moraes, L. C. Ferreira, R. A. Mindfulness e Desempenho Esportivo, uma revisão integrativa. Psicologia, Teoria e Pesquisa, v. 35, E3541, 2019. 38. Bendler, R. Grinder, J. The Structure of Magic e A Book About Language and Therapy. Palo Alto, Science and Behavior Books, 1975. 39. O'Connor, J. Seymour, J. Introdução à Programação Neurolinguística. São Paulo, Sumos, 2008. 40. Kabat-Zinn, J. Viver a Catástrofe Total. Como utilizar a sabedoria do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença. São Paulo, Palas Atena, 2005. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.